A graça e a paz de Deus para você que parou para me ouvir mais uma vez. Hoje eu tenho uma palavra preciosa aos olhos de Deus, talvez não muito cômoda para a nossa carne, a nossa alma, mas é algo precioso aos olhos do Senhor. E antes disso eu gostaria de fazer uma oração. Amém? Pai Celestial, eu peço a Ti nesse momento que nos cubra com o sangue, nos guarde de retaliações do diabo, nos mantenha, Senhor eterno, na comunhão, nos princípios da Tua vontade, da palavra, dos Teus propósitos. Senhor Deus, clareia nossa mente e ajuda nós a mantermos, Pai, em unidade contigo, Senhor, enquanto, Senhor, liberamos a mensagem, que Teu Espírito Santo esteja trabalhando em nossas vidas, em nossa casa, no meio dos nossos familiares, nossos amigos. O Senhor esteja, Senhor Deus, Pai, operando em nossas vidas. Nos rendemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Então, eu quero compartilhar com você uma palavra em Efésios, na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 6, é uma mensagem muito conhecida, mas de grande valia no meio das lutas, provas, tentações, tempestades, mas nós precisamos ir um pouco mais além daquilo que é aparente e nós precisamos buscar os fundamentos que Deus tem nos revelado, nos ensinado para nós estarmos prontos para resistir os dias maus, as circunstâncias más na nossa vida, ok? Então vamos ler aqui no capítulo 6, no versículo 10 em diante, está escrito assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na pregação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada ao abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém, amados? Eu estou aqui com algumas coisas na minha mesa e também com dificuldades de leitura por causa da minha visão, ok? Eu estou precisando refazer meus óculos, mas nada que impeça nós estarmos aqui desfrutando de uma boa palavra, de um bom conselho, e nós estamos aqui para poder entregarmos, nos rendermos ao Senhor, e é com esse propósito que Deus tem me colocado nessa posição, tem me aberto esse caminho para evangelizar, para propagar o Evangelho, edificar a igreja e trazer aqueles que se encontram perdidos, desorientados,
de volta ao caminho do Senhor. Amém? Então nós vimos aqui, amados, no que lemos, que o Senhor, Ele ensina nós a estarmos revestidos da armadura que Ele preparou para nós, para podermos resistir. Ele fala, para que possais revestir. Significa que sem essa armadura, fica muito difícil uma resistência ao mal. Então nós precisamos fazer resistência. Tem resistência que desagrada ao coração de Deus, mas essa é uma resistência que é preciosa aos olhos do Senhor. Então nós precisamos orarmos muito para nós aprendermos de Deus a resistirmos ao diabo e a todo mal, toda luta, todo entrave, toda batalha, toda circunstância, situação que entra na nossa vida e que nós precisamos vencer. Tudo aquilo que está nos embaraçando, aprisionando, mantendo nós debaixo de jugo, né? Desigual, debaixo de poderes e potestades do mal sobre nós. Somos chamados pelo Senhor para termos uma vida de plenitude, né? De bênçãos, não sem perseguição do nosso inimigo, mas o Senhor quer que tenhamos preparo para vivermos nesse mundo, e Ele quer que nós levantemos os nossos olhos, que despertemos da nossa maneira de viver e que nós aprendamos a lutar para sermos vencedores. Então, para todos quantos pararem para ouvir essa mensagem, hoje Deus quer trabalhar para ensinar você a resistir o mal e ter vitória sobre tudo aquilo que tem mantido você de coração triste, abatido, resignado, como se Deus tivesse prazer em ver você nessa situação. Não, o Senhor, Ele te ama, e os pensamentos para você, tua casa e família, são pensamentos elevados, e hoje o Senhor, Ele quer trazer uma forma correta para você lutar, guerrear e vencer dentro do território da terra que Ele te deu para você viver, né? Debaixo das boas promessas, da sua boa mão, ok? Então, no momento de lutas, amados, nós precisamos discernir. Nós atravessamos lutas, né? Mas se nós tivermos discernimento, com certeza nós entraremos na batalha já vitoriosos, porque Deus, o nosso Senhor, já nos enviou ferramentas e armas para vencermos todo o mal. Acontece que às vezes nós somos vencidos, assim como os exércitos de Israel às vezes venciam, outras vezes eram vencidos, mas quando eram vencidos, Deus mostrava para eles que o fato deles não terem obtido vitória era por causa deles mesmos, e não que Deus diminuiu o poder, a glória dele ou o amor deles pelos teus filhos. Então, Paulo, ele disse assim, olha, digo fraco, eu sou forte. Mas, amados, muitos de nós, muitas vezes falamos essa frase, eu sou forte, mas não somos fortes, porque a nossa força humana na verdade, bem fraca, ela não é poderosa. E nós precisamos entender algo a mais. Jesus, ele nos ensinou assim, o espírito está pronto, mas na verdade a carne é fraca. Então, amados, Paulo, ele veio na cidade da Galácia, na região da Galácia, ensinar aos Gálatas
o que estava no coração deles. Então era algo que estava fazendo divisão entre eles e Deus, entre eles há uma vitória iminente, entre eles as promessas do Senhor, entre eles e aquilo que Deus estava querendo realizar na vida deles. Então, nas horas das lutas, das pelejas, levantes malignos do inimigo, nós nos sentimos muitas vezes oprimidos e não resistimos. Quando Deus manda nós resistirmos ao mal, nós não resistimos. E muitas vezes o inimigo nos abate por causa do nosso posicionamento. Então ele se levanta para fazer mal a nós, para destruir nossas vidas, saúde, família, propósitos, sonhos, finanças. E em toda a área da nossa vida ele quer causar danos e prejuízos, seja na área moral, seja emocional, física, financeira, até mesmo no nosso ministério, na nossa comunhão com o nosso Pai Celeste. E mesmo quando entramos em oração, muitas vezes entramos tão abatidos, tão sem forças, que nós não damos conta de declarar, né, a palavra de fé e de poder que o Senhor nos trouxe para vencermos o nosso mal, vencermos o mal que está diante de nós. Então o mundo, amados, às vezes levanta contra nossas vidas através de pessoas também, lutas que nós não esperamos, pessoas que estão ao nosso lado, perto de nós, pessoas que estão debaixo do nosso convívio, pessoas que o Senhor conectou a nossas vidas e de repente aquilo se torna motivo de um sofrimento ou de uma batalha, porque, amados, as pessoas podem estar e são sujeitas às ações do diabo, são sujeitas ao inimigo. E muitas vezes pessoas que permitem brechas ou se posicionam de uma maneira errada no seu coração, eles dão lugar para que o diabo os use e levante força contra nós. E não vem às vezes de inimigos lá fora, vem de pessoas que se tornam inimigos no nosso seio familiar. Então pode ser pai, pode ser mãe, pode ser filhos, pode ser marido, pode ser esposa, pode ser às vezes alguém do nosso meio doméstico. E nós precisamos estar alertas, porque a verdade é que nós sofreremos, tanto sofreremos tentações quanto sofreremos perseguições nesse mundo de trevas. E nós queremos e precisamos saber, né, agir, e só podemos agir se nós tivermos discernimento. Veja bem, as trevas não podem expulsar as trevas, não é mesmo? Assim como a ira não pode expulsar o mal, o ódio do coração de uma pessoa, não. Então nós só podemos vencer com as armas celestiais. Contra as trevas, nós precisamos buscar luz, porque não é nós, não somos nós, na nossa força humana, nos nossos braços, ou no nosso intelecto ou conhecimento, mas é a luz de Deus que dissipa as trevas. E também não é na nossa ira, quando nós nos revoltamos e agimos com ira, com vingança, querendo destruir ou sendo destruídos por alguém que está com ira, né, contra a nossa vida, contra a nossa pessoa. Não é com ira que nós vencemos esse mal. O ódio só pode ser vencido com amor. E Jesus Cristo venceu todo o ódio de Satanás quando ele estava na cruz. E ele, antes da sua morte, ele proferiu as palavras: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Foi no ápice do seu sofrimento que ele liberou o maior amor
que Deus poderia mostrar, provar para a humanidade que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que morresse em nosso lugar. Então, amados, nós precisamos compreender com sabedoria. Quando Jesus iniciou a obra dele na terra, ele chamou pessoas simples e dizia: venha. E depois fez deles pescadores de homens e instituiu a igreja, treinou eles, capacitou-os para pregar o evangelho. E nós vimos que depois de Pentecostes, grandes números de pessoas se converteram, milhares de pessoas se converteram com a pregação de Pedro e até mesmo dos outros discípulos. Todos trabalhavam, apesar que nem todos estão relatados no livro de Atos, mas todos estavam a serviço do Senhor. Mas após alguns anos, nós vimos que pela própria palavra de Deus, no próprio livro de Atos, que Deus chamou Paulo. Paulo era um perseguidor da igreja. Paulo estava com o coração cheio de ódio pela vida dos cristãos. Paulo era um homem erudito, cheio de conhecimento. Ele era fariseu, ele era um servo fiel dentro das leis, dentro dos costumes, das tradições judaicas. Ele era um homem muito sábio, falava muitas línguas, mas ele perseguia os cristãos, achando que perseguindo os cristãos ele estava fazendo a vontade de Deus, agradando o Deus que ele conhecia, porque afinal de contas ele era e fazia parte do Sinédrio, ele fazia parte daqueles que retinham autoridade sobre a nação judaica. Então, amados, Paulo, ele perseguiu, e numa dessas perseguições nós sabemos que ele estava indo para Damasco, quando Jesus iluminou ele de tal maneira, de tal forma que ele chegou a cair do cavalo, e aquela luz chegou a fazer com que momentaneamente, por algum tempo, ele perdesse totalmente a visão, porque houve um choque nele. Paulo, conforme eu disse, era fariseu, ele era uma pessoa que com certeza tinha vaidade, tinha orgulho de ser aquilo que ele era, tinha tido pais, ensinadores, religiosos, fiéis a Deus, que atendia a obra, de Deus na terra, da forma que eles acreditavam que era a maneira correta. Mas ali Paulo foi iluminado. E quando Deus iluminou ele, quando o Senhor iluminou, ele pôde ver a realidade do homem interior. Ele pôde ver aquilo que ia no coração dele. Ele pôde ver quão ruim ele era, quão mal ele era, quanto ele era capaz de passar por cima das pessoas por causa das suas crenças, das suas concupiscências, dos seus interesses. Paulo, ele foi iluminado de tal forma que ele teve um arrependimento profundo diante do nosso Senhor. E ele se arrependeu, com certeza confessou. Deus perdoou os pecados dele, mesmo aquele pecado que ele tinha cometido, quando ele consentiu com a morte de Estevão. E Deus o chamou para essa graça, para que ele fosse e anunciasse o evangelho, não sem perseguições. O Senhor falou que ele ia sofrer por causa do posicionamento de falar sobre o amor de Deus para aqueles que o Senhor tinha chamado a essa graça. Então Paulo foi chamado para que, através do conhecimento que ele tinha, mais a sabedoria do alto e a revelação da graça de Deus, do Espírito Santo de Deus que ele recebeu, ele pudesse edificar
aquele corpo de Cristo na terra que estava crescendo, estava aumentando, e Paulo começou a sua jornada, uma jornada fascinante. Então nós sabemos que ele aprendeu tanto que ele nada era, nada podia, e que ele era um servo de Deus, né, naquele momento, e arrependido e disposto a servir a Deus com toda a sua consciência e força que ele tinha. Paulo, então, ele iniciou as suas jornadas, por onde passava ele ensinava, ele edificava, e ele mostrava o poder da cruz, porque o evangelho dele era um evangelho de cruz, né? Mostrando que o Senhor morreu por nós. Então, em Gálatas 5, amados, nós vemos ele dar um pouco desse ensino. E é isso que eu quero repartir com vocês, que faz parte de nós estarmos realmente armados, porque não adianta nós colocarmos a armadura de Deus em nós termos armaduras aparentes, de fora para dentro, mas nós precisamos estar posicionados de dentro para fora também, como um verdadeiro soldado. Então, Gálatas, ele veio trazer ensinamento. Então, antes dele, quando ele era religioso e perseguidor, ele não tinha essa visão. Mas depois que ele se converteu, Cristo o libertou e deu para ele uma visão adequada. Então, ele começou a ser de fato um servo de Deus na terra. Então, o Senhor começou a usar Paulo para que pregasse, que eles deixassem dos seus velhos costumes, das velhas tradições, dos seus conceitos religiosos que os mantinham servos da lei e da condenação, sempre se sentindo culpados por causa das faltas que eles tinham. Então, que se eles continuassem a viver como religiosos, guardadores da lei, eles nada poderiam ganhar de Cristo, né? Cristo não seria aproveitado na vida deles, porque eles estariam sempre debaixo do peso de opressão e de servidão do inimigo, porque o inimigo, qualquer brecha, qualquer lapso, qualquer falha que nós temos diante das leis que Deus deixou, imediatamente ele quer nos fazer servo, quer ser capataz sobre nós e manter nossas vidas escrava, ou usar de nós para escravizar outras pessoas. Então Paulo, ele falou assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Concupiscência, amado, é um termo usado para designar cobiça exagerada, aquela cobiça onde nós não temos freio, né? Uma cobiça maligna, né? Apreço por bens materiais ou prazeres sexuais que tira o nosso domínio próprio. Então, ele ainda explicou, né? Nós vemos isso no versículo 17, assim: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Quer dizer, Satanás não tem mais o que acusar se você anda em espírito, porque contra a virtude do espírito não há lei. Então, amados, as obras da carne, então ele falou: como vocês podem reconhecer as obras carnais em vocês, que são manifestas e que mantêm vocês prisioneiros, debaixo de cativeiro, de perseguição, de opressão maligna?
de guerras espirituais, batalhas, sofrimento na vida. Então Paulo falou, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Quer dizer, havia mais coisas semelhantes a essas que ele não citou, mas que controla, se nós deixarmos com que essas coisas controlem a nossa alma, nossos pensamentos, amados, então nós estamos destituídos de um viver dentro do reino. Nós fomos chamados, aceitamos, muitas vezes somos batizados, frequentamos uma igreja, mas estamos destituídos do poder que há no reino, da glória que foi derramada dentro desse reino, para que nós pudéssemos andar em plenitude. Jesus veio, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E quantos de nós estamos vivendo fora dessa abundância? Por quê? Porque dentro do coração existem coisas que necessitam ser purificadas. Amados, muitos estão correndo atrás de bênçãos, de dádivas para o mundo presente, atrás de suas próprias concupiscências. João, na sua primeira carta, ele mostrou que há 3 tipos de concupiscência que nós devemos precaver, nós devemos ter prudência, visão celestial para escaparmos dessas concupiscências que são geradas em nós. A Bíblia diz que nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências. E essas concupiscências que João, ele falou, é justamente as áreas onde Cristo foi tentado no deserto, que são a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, meus amados, nós queremos fugir dessas coisas. Para nós sermos participantes, nós devemos nos render aos pés do Senhor em oração e pedir para Ele nos limpar, nos purificar. Porque essas coisas, Paulo declara, como já vos disse antes, disse Paulo, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino, não herdarão as bênçãos, não herdarão as promessas, não herdarão a guarda, a proteção, não herdarão. Então, amados, se nós sofremos porque nós permitimos a tentação entrar em nós através da nossa própria concupiscência. Eu sei que essa palavra é um pouco forte, mas hoje nós vemos líderes espirituais cheios de concupiscência. Nós vemos a nossa alma cheia de concupiscência. Nós vemos na nossa casa, na nossa família cheia de concupiscência. Mas o que nós estamos fazendo para o Senhor purificar essas concupiscências? Amados, contra isso é uma vida de oração. Contra isso é uma vida de oração, porque o fruto do Espírito precisa estar em nós e precisa começar em nós, para que através de nós, pela força e o poder do Espírito Santo, nós possamos ter autoridade para pisarmos serpentes, escorpiões, para expulsarmos o mal e para decretarmos e vencermos todas as obras malignas do diabo. Porque para isso o Filho do Homem, o Filho de Deus, se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então nós precisamos nos posicionar, sermos filhos de Deus. E o fruto do Espírito, para aqueles que são filhos de Deus, o fruto daquilo que vem de Deus, está longe de ser os frutos da carne, das obras da carne. Amados, o fruto do Espírito, Paulo fala, é fato,
colheita, nós vemos pelas atitudes, pelas ações que são manifestas também. E o fruto do Espírito é caridade, né, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, quer dizer que só faz o bem, não faz mal para ninguém, bondade, fé, mansidão, quer dizer, não tem ira, né? E tem temperança, quer dizer, no fruto do Espírito existe o bem, a luz de Deus, que é amor, que dissipa com as trevas, e existe também a mansidão, a bondade, que desfaz o ódio. Então, amados, contra essas coisas a Bíblia diz que não há lei, né? Então, nós precisamos orar e pedir a luz. Nós precisamos de discernimento e obediência para nós resistirmos às tentações. E quando o Senhor iluminar em nós as trevas das concupiscências que ainda há em nós devemos confessar: Senhor, eu reconheço que em mim ainda tais sentimentos, tais tentações me cercam, porque a concupiscência está em mim, mas eu não quero, eu quero rejeitá-lo, eu peço a tua ajuda, eu peço que o Senhor tire de mim esses pecados e me guarde de praticá-los e me encha do teu Espírito Santo. Envia do céu uma palavra de poder, anula, cancela toda ação maligna contra minha casa, minha família, minha vida. Amém, meus amados? Então, entenda que essas coisas que fazem muitas vezes nossas orações serem ineficazes, sem poder. Nós precisamos primeiro limpar o nosso interior, depois revestirmos nós de toda a armadura de Deus. Então sim, seremos soldados vitoriosos, vencedores, seremos cheios da verdade, seremos cheios da presença do Espírito Santo. Amém, meu amado? Então eu deixo aqui para você essa palavra para você meditar. É um conselho santo, é um conselho que, como eu disse no início, não é muito confortável para a nossa própria natureza, nossa carne ser exposta dessa forma, mas é fato e é verdade, que o Espírito de Deus não habita no meio dessas trevas, desse mal, e nós precisamos desfazer da velha natureza para nós nos revestirmos da nova natureza, onde habita a plenitude, a paz e a presença do Espírito Santo. Amém? Enfim, seja qual for a batalha espiritual que você esteja passando, que você esteja enfrentando, que você possa seguir os conselhos de Paulo e que você possa enfrentar a força do mal com as armas que o Senhor nos instrui, que o Senhor nos entregou, que o Senhor nos ensinou. Então a autoridade de Deus virá sobre nós, sobre você, e você vai ver quantas maravilhas e quantas obras o Senhor fará através da sua vida. Amém? Toda armadura, ela não pode ser apenas passiva. A armadura deve ser forte para enfrentar o inimigo através da palavra e do poder de Deus. Amém? Então, eu gostaria de orar, mas antes de orar, eu quero pedir para você que envie essa palavra para alguém, ajuda a fazer o evangelismo, ajuda para que o Espírito Santo possa iluminar aqueles que necessitam da palavra. Assim como eu e você estamos ouvindo, estamos recebendo, o Senhor já está trabalhando na nossa vida para expor os nossos inimigos diante de nós, nós vencemos as batalhas. Amém? Então, se inscreva no canal do YouTube, se você não é inscrito ainda, e comente, deixa seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Quero orar agora. Pai, eu me rendo a Ti para que tenha liberdade, Senhor, na minha vida, na minha casa, na minha família. Venha me transformar, venha transformar a nossa casa,
não somente a minha, mas a casa de todos aqueles que pararem para ouvir essa oração. Nos faz, Senhor, mais parecidos com Cristo Jesus, teu Filho amado. Derrama luz sobre nós, Pai, quando estivermos vivendo em trevas. Ó Senhor, não permita andarmos nas concupiscências da carne, dos olhos ou na soberba da vida. Senhor, queremos ser santificados, queremos ser guardados para o teu reino, queremos viver, Senhor Deus e Pai, debaixo da tua boa mão, da tua glória, do teu poder, da tua virtude, da tua guarda, da tua proteção. Senhor, ajuda nós a entendermos que as trevas não podem expulsar as trevas, assim como a semente do mal não pode dar bons frutos para a nossa vida. Venha ao nosso encontro, Senhor. Venha ao encontro da nossa casa e família. Abençoa e ilumine o nosso viver. Dá-nos força para vivermos da maneira que te agrada e salva-nos, ó Deus. Salva-nos de nós mesmos. Ajude-nos, Senhor, a plantar, Senhor Deus e Pai, ações, atitudes, ó Senhor, que traga resultados para, Senhor, uma colheita dentro do teu reino. Guarda-nos, guia-nos, Senhor, dando seus conselhos diariamente a nós. Ajuda nós a termos discernimento, dá-nos revelação e sabedoria do alto. Ajuda nós, Pai, a buscarmos a sabedoria em oração. Pai, mantenha nós com uma vida, Senhor, fortalecida, renovada em orações diárias, em companhia contigo, com teu Espírito Santo, Pai. Enquanto lemos a tua palavra, buscamos conselhos e orientação. Livra-nos, ó Senhor, de toda soberba e reveste-nos, ó Pai, da armadura de Deus. Ajuda-nos a prosseguirmos com a palavra da verdade, virtude do Espírito Santo. Ajuda-nos e guarda-nos, ó Pai. Preserva nossa alma para o teu reino. Preserva, Senhor, e conserva nossos corações, nossa casa, nossa família, com a tua paz, a paz que o mundo não pode dar. Proteja-nos, Senhor, de todo mal. Dá-nos uma vida abundante, uma vida de plenitude, de acordo com tuas promessas, com todas as suas bênçãos, na saúde física, porque nós cremos que é o Senhor que nos sara e que pelas pisaduras do Senhor Jesus Cristo nós somos sarados, tanto física e emocionalmente. Nós cremos que o Senhor é o Deus que nos cura e nos salva. Senhor, nos dê prosperidade espiritual, crescimento, amadurecimento espiritual. Dê-nos prosperidade financeira, relacionamentos abençoados. Afasta de nós os que andam com o espírito da maldade, se levanta para nos atacar, usando de malícia, de maldade, de astúcias. Pai, que o seu nome seja exaltado através de nossas vidas e que o evangelismo prospere, Senhor, com a ajuda dos teus filhos que nos ouvem, e que sua boa mão esteja sobre todos nós que paramos para ouvir os seus conselhos santos. Graças te damos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, queremos ser gratos, somos gratos por tudo. Somos gratos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Essa semana vocês estejam debaixo da guarda das boas mãos do Senhor. Que os olhos deles, os ouvidos deles estejam prontos para poder trazer proteção, e os seus braços estejam estendidos para te auxiliar e socorrer em qualquer batalha. Amém, meu amado? Deus seja louvado através da tua vida e através da minha vida também.